O pioneirismo e os 135 anos de luz de Juiz de Fora. O Farol de Minas. Evento comemorativo da inauguração da primeira usina hidrelétrica da América do Sul, idealizado pelo grande empreendedor Bernardo Mascarenhas. 5 de setembro, 19 horas. Conservatório Aide França-Americano. Boa noite a todos. Essa solenidade acontece com o objetivo de comemorar os 135 anos da inauguração da primeira usina hidrelétrica da América do Sul e resgatar as ações de pioneirismo do grande empreendedor Bernardo Mascarenhas, que, tendo permanecido apenas 10 anos em Juiz de Fora, conseguiu realizar grandes obras, entrando para a história por ter dado à nossa cidade o privilégio de ser o primeiro município a possuir energia hidrelétrica. Há exatos 135 anos, um homem fez história, enfrentou o pessimismo e a descrença, a ignorância, e passou por momentos decisivos e difíceis, para provar que muitos estavam enganados sobre o medo e sobre o perigo de enfrentar a novidade da energia elétrica. Com a implantação da iluminação pública hidrelétrica, Bernardo Mascarenhas levou a todos uma tecnologia que possibilitaria ao homem ampliar novos horizontes e acreditar num mundo melhor. Pioneiro da indústria têxtil em Minas Gerais, Bernardo ficou conhecido como Mauá de Minas, devido à sua genialidade e à capacidade de criar e enfrentar o desconhecido. Hoje, nesta data importante do dia 5 de setembro de 2024, vamos relembrar e homenagear este fato histórico de grande importância para o nosso município. Gostaríamos de agradecer ao apoio gentil da direção do Conservatório Estadual de Música Aide França-Americano, a senhora Evelyn de Oliveira Alvarenga Vale, que nos concedeu a esta nobre casa para esse ato comemorativo. Uma salva de palmas para a Evelise. Antes de começarmos os eventos, também temos uns agradecimentos especiais aos senhores convidados. A Luísio José Vasconcelos Barbosa, da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, Célio Carneiro Chagas, da ADJF, Agência de Desenvolvimento de JF Região, aqui representado pelo Superintendente José Geraldo Neto de Faria. Vanderlei Luiz de Oliveira, da Associação de Cultura Luso-Brasileira. José Roberto Dille, do Museu de Crédito Real. A senhora Rita de Cássia Lara Couto, do Instituto Teuto Brasileiro William Dille. José Roberto Tagliati, professor titular do Departamento de Física da UFJF. Eustácio Ribeiro Neto, Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. A senhora Vanessa Barbosa Leite Ferreira, da Associação Cultural Brasil, Estados Unidos. Venerável Leandro de Lemos e Moacir Fontainha, da Loja Maçônica Fidelidade Mineira. Tadeu Hagen, da Academia Juiz Forana de Letras. A família Mascarenhas, aqui representada pelos senhores Flávio, Carlos, da senhora Heloísa e seus filhos. Cláudio Luiz de Oliveira, da Livraria Quarupi. Raome Zarek, da Academia Manchester de Letras. A senhora Maria Helena Dias Albino de Macedo, presidente da Rotary Club, Círculo Militar de Juiz de Fora e Associação de Damas Protetores da Infância e Lactário São José. A senhora Giane Elisa, da Funalfa, representada pela gerente, a senhora Maria Luísa, e pela Vossa Excelência Reverendíssima Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora. Ficamos gratos e honrados com a presença de todos os convidados a este evento dos 135 anos da Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Sem mais delongas, vamos às nossas apresentações. Neste momento,
teremos a satisfação de assistir, em ordem cronológica, a presença de Heitor Esteves no violino com a música Eine Klein, de Mozart. Da magia da música ao cinema, em nossas vidas, entrelaçados com a energia elétrica de Bernardo Mascarenhas. Há 135 anos de luz. A seguir, para a nossa segunda apresentação, o trecho do curta-metragem do ano de 2000, de Wilton Araújo, Carlitos no final do século XX, uma homenagem. Na sequência, logo em seguida, na voz de Victoria Lemos e no violão, Caian Ignácio, a canção Sorri, na versão brasileira de Braguinha, de 1955, da melodia Smile, composta por Charlie Chaplin em 1936.
de atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar. O teu sonho é encantador. Sorri quando o sol não der mais luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Smile. Para a nossa terceira apresentação, a exibição do segundo curta-metragem de Wilton Araújo, de 2012, De Onde Vem a Energia. Mas que chato, nem passei de fase. Está tudo escuro. Quem apagou a luz? Não sei, acho que acabou a energia elétrica, Guma. Oba! Voltou a luz. Mas estive pensando, de onde vem a luz? É mesmo, de onde será que vem? Eu é que não sei. Se você que é o bambambam da tecnologia não sabe, imagina eu. Deixa eu pesquisar na internet. De onde vem a energia elétrica? Nossa! 15.850.000 respostas! E agora? Pesquisa uma mais confiável.
É simples. A energia elétrica que usamos no dia a dia vem da natureza. Pode ser gerada através da força dos ventos. Pode também ser gerada através da queima de óleo combustível e de gás natural. Pode também ser gerada através dos reatores nucleares, o que é muito perigoso para a espécie humana. Alguns países usam a força das águas. No Brasil, nossa principal fonte de energia vem das usinas hidrelétricas. É a hidroeletricidade. Hidroeletricidade? Sim, meu professor de física já falou sobre isso. Hidro vem das águas, elétrica vem de elétrons, eletricidade. Juntando hidro mais elétrica, hidroelétrica. Esse meu irmão é um gênio, sabe tudo. Nem tanto, sou apenas um aluno estudioso que presta atenção nas aulas. E como funcionam as hidrelétricas? Ah, essa eu fico te devendo. Ai, não se pode elogiar. As hidrelétricas funcionam da seguinte maneira. Fecha-se um rio através de uma barragem de concreto. A água fica presa. E então colocam-se tubos por onde essa água vai passar em alta velocidade, fazendo girar as pás de uma turbina que faz um dínamo transformar a energia mecânica em energia elétrica. Legal, mas esse dínamo funciona de que jeito? Espera. Dínamo. O dínamo é um equipamento fabricado com material magnético que possui duas partes. Um lado de magnetização positiva e o outro de magnetização negativa. Quando ele gira numa velocidade muito rápida, faz umas bobinas de fio transformarem energia mecânica em energia elétrica. Caraca, que legal! Esta eletricidade é distribuída por fios, que são interligados pelos postes da rua onde moramos. Do poste, os fios vão até o relógio medidor das nossas casas, e é dele que sai a energia para todas as tomadas. Essa invenção foi maravilhosa, mas quem foi o carinha que teve essa ideia iluminada? No dia 1º de outubro de 1752, um físico norte-americano chamado Benjamin Franklin observava o céu numa noite de muita tempestade. Aí, ele percebeu que os fortes raios gerados pelo encontro das nuvens eram uma espécie de descarga elétrica e passou a estudar aquele fenômeno. Descobriu-se assim a eletricidade, mas demorou algum tempo para que começássemos a usá-la. Mas agora, nos dias de hoje, é impossível viver sem ela. Oba! Agora é só colocar o pino na tomada e tudo vai passar a funcionar. Ei, calma galera, vamos economizar, porque se não chover vai faltar energia. Mas em Juiz de Fora, quem foi o carinha que trouxe a nossa energia elétrica? Boa pergunta, garoto! Em 1889, o industrial Bernardo Mascarenhas trouxe a primeira iluminação pública hidrelétrica da América do Sul. É isso que daqui a pouco vamos assistir no documentário Hulha Branca. Bye! Para a nossa quarta apresentação, Wilton Araújo canta Foi Boto Sinhá, de Valdemar Henrique, e a leitura do artigo do jornal Diário de Minas. Tajapanema chorou no terreiro, Tajapanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu no posteiro. Foi Boto Sinhá, foi Boto Senhor, que veio tentar, e a moça levou, no tardançará, aquele doutor. Foi Boto Sinhá, foi Boto Senhor. Tajapanema se pôs a chorar, Tajapanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar. O boto não dorme no fundo do rio, seu dom é enorme. Quem quer que o viu, que diga, que informe se lhe resistiu. O boto não dorme no fundo do rio. Cuidado, cruz. Bem, vamos às notícias de hoje, né?
que tá? Ah, ela está aqui. É descuido meu, mas faz parte. Hã? Tá uma coisa errada aqui. Não estou enxergando nada. E agora? Uma coisa... Ah, é o óculos. Que descuido meu, gente. Está aqui. Está aqui o óculos aqui. Nossa! Como é que tá cheio aqui, gente? Pô, eu te conheço de algum lugar. Bom, vamos ao que interessa. Artigo do jornal Diário de Minas. Juiz de Fora, sexta-feira, 6 de setembro de 1889. Inauguraram-se ontem o serviço de iluminação elétrica nesta cidade. Para festejar este acontecimento, ornaram-se várias ruas à direita e Alfeld, que se achavam brilhantemente enfeitadas, e à noite também se iluminaram com lanternas venezianas. Em muitos casos particulares, havia enfeites e iluminação a diurno. Às 7 horas, acenderam-se as lâmpadas de iluminação elétrica, subindo ao ar, nessa ocasião, muitos foguetes, e percorrendo a cidade, 2 bandas de músicas, acompanhadas de grande massa de povo. Uma dessas bandas tendo à frente Bernardo Mascarenhas e os demais representantes da Companhia Mineira de Eletricidade. Dirigiu-se ao edifício da loja maçônica Fidelidade Mineira, que estava interna e extremamente iluminada à luz elétrica e que produzia efeito deslumbrante. Estavam reunidas muitas senhoras e cavaleiros da nossa melhor sociedade. Às 8 horas foi servido esplêndido e profundo lanche, durante o qual se trocaram vários brindes ao senhor Bernardo Mascarenhas, à Câmara Municipal, à imprensa, ao clero e à cidade de Juiz de Fora. Depois do lanche, dançaram-se algumas quadrilhas, valsas e polcas, prolongando-se a soirée até a adiantada hora da noite. A banda de música do Clube São Mateus percorreu algumas ruas saudando as redações dos jornais. Grande massa de povo enchia as ruas da cidade, notando-se em toda a festa muita animação. Concluindo esta notícia sucinta, pela hora adiantada em que escrevemos, ainda uma vez felicitamos ao distinto mineiro, senhor Bernardo Mascarenhas, que ontem se converteu em um dos mais importantes melhoramentos da nossa bela cidade. Salve Bernardo Mascarenhas! Para a nossa quinta apresentação, o curta-metragem de 2007 de Wilton Araújo, Hulha Branca. Nos caracteres finais, a apresentação de Natan Dias na flauta transversa com a música tema do filme Doce Flauta, de Chadwick Harris.
Pode não parecer, mas esta profusão de sons e de luzes teve início em uma cachoeira, a de Marmelos, no Rio Paraibuna, nascente da Serra da Mantiqueira. Em 1887, ainda era comum o uso de lampiões a gás e a querosene em cidades de menor porte e também em grandes cidades como a do Rio de Janeiro. Mas um homem desconhecido de todos estaria prestes a mudar toda a história da iluminação pública em nosso país. Bernardo Mascarenhas. Pioneiro e bem-sucedido na indústria têxtil de Minas Gerais e Curvelo, Bernardo Mascarenhas deseja instalar a sua indústria têxtil na antiga vila de Santo Antônio do Paraibuna. As vantagens eram consideráveis. A cidade estava ligada pela estrada de ferro à corte e pela rodovia União e Indústria a Petrópolis, o que facilitaria o escoamento dos produtos. Para assegurar o bom funcionamento de uma fábrica, necessitava de uma intensa queda d'água. No Rio Paraibuna existia a Cachoeira de Marmelos. Situada ao lado da estrada União e Indústria, a cachoeira tinha um terreno meio brejal, onde as aves aquáticas faziam pouso, nuvens de moscas zumbiam ao sol e o capim vicejava alto e forte. Em 1886, Bernardo incumbe ao amigo Batista de Oliveira fazer a aquisição dos 3 alqueires marginais à Cachoeira de Marmelos. A posse das quedas d'água não lhe serviria somente para acionar a fábrica, mas também aproveitá-la na transmissão de força e iluminação pública da cidade. De posse dos terrenos da Cachoeira e da aquisição dos direitos de implantação da iluminação pública autorizada pela Câmara Municipal no dia 3 de março de 1887, Bernardo consegue um prazo de 6 meses para fazer estudos e obter informações sobre o uso da energia elétrica. Dedicando-se aos estudos dos sistemas elétricos, dirigindo fórmulas a diversos fabricantes da Europa e Estados Unidos, Bernardo Mascarenhas formou neste tempo uma sociedade para explorar o serviço de iluminação pública, a Companhia Mineira de Eletricidade, em 7 de janeiro de 1888. Em 14 de maio de 1888, foi inaugurada a fábrica têxtil de Bernardo, que teve o nome de Tecelagem Mascarenhas, próximo ao Rio Paraibuna. Terminados os estudos sobre a iluminação, Bernardo Mascarenhas envia a planta da cidade e as intenções para a instalação à Max Norton Company, em fevereiro de 1888. As instruções continham um esquema completo, mostrando total domínio sobre as questões técnicas e científicas da eletricidade. A responsabilidade da entrega do maquinismo ficou a cargo da Westinghouse, em fevereiro de 1889. Chegam os equipamentos e 2 técnicos americanos responsáveis para sua montagem. Os meses se passavam e o prazo estipulado para a entrega das obras era até o dia 31 de agosto. Pouco ou nada tinha sido feito. Os técnicos se mostravam incapazes para a conclusão dos serviços, gerando desconfianças. Os materiais enviados, além de serem insuficientes, não correspondiam aos pedidos discriminados na encomenda. Para amenizar os inúmeros problemas,
Bernardo Mascarenhas envia esclarecimentos ao Jornal Diário de Minas sobre a repercussão negativa do uso da energia elétrica. É bem sabido que a eletricidade, com alta pressão, pode causar a morte a quem tocar nos cabos condutores, quando estes são descobertos, principalmente. Mas quando são colocados a altura suficiente e fora do alcance dos transeuntes, não vejo neles maior perigo do que nos trilhos de estradas de ferro ou mesmo dos bondes, ou em qualquer precipício. Em meio a dificuldades e críticas dos jornais sobre a implantação da eletricidade, Mascarenhas dedica-se aos estudos dos equipamentos, buscando soluções e improvisos para o funcionamento na data prevista da sua inauguração. A coluna Telegrama do jornal Gazeta de Notícias da Corte comunica a ansiedade do povo sobre a experiência da luz elétrica em Juiz de Fora. Deve realizar-se amanhã a primeira experiência para a iluminação à luz elétrica desta cidade. É grande ansiedade. O mesmo jornal Gazeta de Notícias da Corte, no dia 23 de agosto de 1889, na coluna Telegrama, fala sobre os festejos do povo, sobre a vinda da iluminação elétrica. Grande multidão de povo, procedida de bandas de músicas, percorre as ruas da cidade. Ao senhor Bernardo Mascarenhas foi feita pela população estrondosa manifestação. Foi a primeira iluminação pública da América do Sul. A inauguração oficial da usina hidrelétrica se deu no dia 5 de setembro de 1889. A usina hidrelétrica de Marmelos foi inaugurada 7 anos depois da usina hidrelétrica de Appleton, Wisconsin, Estados Unidos da América, instalada em 1882. Às 8 horas da noite do dia 9 de outubro de 1899. Depois de mais um dia exaustivo de trabalho, Bernardo Mascarenhas é encontrado em sua mesa de trabalho,
vítima de uma síncope cardíaca, aos 52 anos. Descansara para não mais acordar. Bernardo Mascarenhas, como presidente da Companhia Mineira de Eletricidade, auxiliado pelos engenheiros Carlos Alberto Arclives e Parker, inauguraram a iluminação pública em Belo Horizonte um dia antes dela se tornar capital do estado de Minas Gerais, em 11 de dezembro de 1897. Hulha Branca, designação comum às cachoeiras ou quedas d'água, como potenciais hidráulicos para a produção de energia elétrica. E finalizando o evento, com a palavra Wilton Araújo, que fará uma breve explanação sobre a memória de Bernardo Mascarenhas e a importância do seu reconhecimento para Juiz de Fora. O Roberto Carlos aqui, né? Então, gente, eu fico muito feliz com a presença de todos. E aqui, como se diz, né, está aí, Bernardo Mascarenhas, né? Então, é uma luta que eu venho há muito tempo com relação ao resgate da memória dessa pessoa extraordinária, que eu vejo assim, como eu sou de Barbacena, moro aqui já desde 74, já fazendo um curso no Universo, que é a Universidade Salgado de Oliveira, que teve um curso de cinema, né? E o professor,
vocês vão procurar um tema que vocês quiserem falar a respeito. Então, eu comecei a buscar, vou falar sobre o Rio Paraibuna. Aí eu falei, gente, o que é aquela usina, aquela casa, o que é aquilo ali? Né? Aí eu fui procurar saber, eu vi uma riqueza estrondosa, enorme, que é essa pessoa. Gente, comecei a pesquisar e resolvi, e fiz, inscrevi na lei Murilo Mendes, e aí comecei assim, ter uma paixão por essa história. Eu falei, poxa, de tanto, essa busca minha foi tão grande nessa pesquisa, fui ao Rio de Janeiro, fui na Biblioteca Nacional do Rio, né? Fui ver as locações e tudo, fiz a seleção de elenco, fui a Belo Horizonte, no Palácio das Artes, peguei as roupas de época, que só para um aluguel de uma roupa daquela era barato, R$17, e hoje em torno de R$300 a R$400 uma roupa daquela. E o dinheiro não comportava também da lei, porque tinha um valor X, eu recebi menos um pouco do que isso. Mas foi um desafio, falei, não, eu vou fazer com roupa de época, pessoas e tudo, para dar um pouco mais de corpo à história, e fica uma coisa assim, bonita, né? Deu mais vida. Bom, e passado esse tempo, eu resolvi fazer um trabalho no sentido de resgatar a memória dessa pessoa. Então, falei, poxa, eu vou fazer um concurso com as escolas. E teve apoio de algumas entidades, como está aqui a Agência de Desenvolvimento, o Museu do Crédito Real, a Loja Maçônica Fidelidade Mineira, enfim, aqueles que deram os apoios para a gente fazer esse projeto. E assim, fui levando. E depois eu falei, poxa, vou entrar na Câmara Municipal para que seja comemorado, ano após ano, esse ato histórico de Bernardo. Foi aprovado na Câmara e passou-se 15 anos, não se comemorou, não se lembrou. Então eu falei, poxa, eu vou buscar novamente os apoios das novas entidades, como está aqui o bispo também, que esteve conosco, e muitas outras, que se somando, fui à Câmara Municipal, agora vamos aguardar, né? Com novas eleições, as mudanças, a gente vai ver o que pode acontecer. Eu comecei a, assim, ver comigo, poxa, por que essa pessoa, Bernardo Mascarenhas, 1889, até hoje não se vê assim um ato comemorativo, né? Eu comecei a buscar essa coisa. E quando realizei esse documentário, aí a Agência de Desenvolvimento tomou conhecimento e fez que todo ano uma medalha de honra, assim, aqueles que fazem o desenvolvimento, os empresários, e então 5 deles são dados a medalha comemorativa, né, de honra de Bernardo. E assim, agora eu vejo que são cidades poucas assim que fazem alguns trabalhos, mas a população em si, eu não vejo, tem muita gente que não sabe quem é Bernardo Mascarenhas. Então, das minhas ideias que eu gostaria, que seria, até leva a muitos, para que cheguem às escolas, pelo menos no município, para que se lembre, há um resgate nesse sentido, não só nas escolas e outros meios que se pode aproveitar da questão de turismo, porque Juiz de Fora é uma cidade turística muito forte, mas tem muita coisa ainda que falta ainda para poder fomentar. E agora eu vejo com tristeza que se está leiloando a usina de Marmelos. Sim, está sendo privatizada, eu não vejo mais um museu para abrir, que esteve algum tempo aberta. Agora o Castelinho também está sendo também leiloado. Então eu vejo assim com uma certa tristeza que poderia fazer ali do Castelinho um memorial, um museu, algo assim, relativo a isso. E também, como já tem o museu pronto na usina de Marmelo Zero. Aliás, o fato de Marmelos, o nome é Marmelo Zero pelo fato histórico que é a primeira da América do Sul, mas com certeza é a América Latina, com certeza. É só questão de uma pesquisa pouca. Acima, eu diria que pode talvez tomar esse posto, talvez seja o México, né?
Se não tem o México, é a América Central, né? México, então, a América Latina. Juiz de Fora tem essa história, esse peso. Então, eu me preocupo e venho, assim, comemorando e, sabe, eu vi que gestores desde 1889, não querendo desfazer desse ou daquele, não se vinha comemorando, assim, o tempo foi passando. O único busto, alguma coisa que houve, que eu vejo, em 1938, na Praça Antônio Carlos, estava ali um busto de Bernardo Mascarenhas, com os operários nas laterais. Então, daí eu não vi mais assim, mas ficou, mas como eu falei, atualmente, de 2007 para cá, começaram alguns surgimentos, né? Então, são poucas coisas esporádicas. Nós temos uma coisa muito forte aqui que poderia beneficiar a cidade, como falei, na questão turística. Poderia se fazer meios também de turismo, assim, com souvenirs, como você vai em Brasília mesmo, tem souvenirs. Na Europa, tem gente que diz, história, ninguém está nem para a história. Não. Ao contrário, aqui mesmo, já vi pessoas, colegas, que têm ideias de, poxa, vamos fazer um musical e tudo. Você vê, os jovens ainda gostam de história, então está demonstrado isso, né? Dizer que não gosta, vai lá na Europa, como é cheio lá, vai lá em Paris, que praticamente vive do turismo. É muito forte. Aqui eu vejo no nosso estado de Minas, nós temos aqui o Brasil Colônia, né? Então vamos dizer lá, Ouro Preto, tudo, e aqui um pouco mais recente, né? Na virada do século, de um para outro, nós temos Juiz de Fora, nessa história diferente, que é um pouco mais moderna. Você tem aqui um crescimento que se deu em Juiz de Fora, com vindo do Império ao centro de Minas, o Caminho Novo, que contribuiu para o crescimento, ao surgimento dos arraiais, que sim foi se desenvolvendo, foi crescendo da plantação do café, uma forte, né, nessa região, na época. Depois veio Mariano Procópio, que fez a Estrada União e Indústria. Muita gente não sabe, mas a Estrada União e Indústria é a primeira rodovia da América Latina. Infelizmente, o Museu Rodoviário, na divisa de São Simão, né, o estado do Rio, Levi Gasparian, ali ele está fechado, ainda não tem reforma, já tem anos que eu estou sabendo. Eu agora não sei se realmente tirou. Só sei que eu fui, no sentido de fazer pesquisa, peguei as imagens para contar essa história de Mariano também. Mas eu não sei. Então, o Mariano Procópio foi um dos também que conseguiu fazer com que desse esse desenvolvimento. Para se ter uma ideia, Barbacena tem 234 anos. A extensão territorial de Barbacena era tão enorme que se extinguia de lá até aqui. Juiz de Fora pertencia a Barbacena, era Barbacena. E daí houve a emancipação com a Estrada União e Indústria, né? Em 1861. Veio em seguida Bernardo Mascarenhas, que viu aqui um local próspero para que ele pudesse, seus produtos, né, da indústria têxtil, escoar para o Rio de Janeiro. Estava perto. E ele veio e conseguiu, que seria gás aqui, tem um engenheiro que ia instalar gás aqui em Juiz de Fora. Ele pegou os direitos dele, conseguiu. Na época, era a Câmara Municipal que administrava as cidades naquela época, não havia prefeitura. Então, a Câmara Municipal, naquela época, deu os direitos para que fosse explorado, assim, na questão da energia hidroelétrica. Plantou 7 anos depois. Por isso que Juiz de Fora teve um surto industrial muito grande, foi crescendo daí, alavancou muito mais. Se formos fazer uma comparação de população, Barbacena está o quê? Não chega a uns 100, se eu estiver errado, 150 ou 160, por aí. Aqui são quase 565 mil habitantes. Você vê como que ela cresceu, explodiu, né? Aí tem pessoas que dizem, esses negócios de falar que Manchester Mineiro, isso já acabou a indústria? Tá? Não, espera aí. Se não fosse essa indústria, se não fosse essa tecnologia, não estaríamos nesse tamanho, né? Então, foi essencial, ele fez a sua parte, contribuiu, né? E eu posso dizer que, com certeza, o título que vocês devem ter visto no vídeo,
o farol de Minas, ela ainda persiste. Eu diria, sim, deu-se o farol, ele está ainda, está clareando, está aí até hoje. Né? Tem sentido. Então, ele tem um legado muito grande. Agora, eu me preocupo, que as autoridades, que alguma coisa que isso possa ser feito para nós não perdermos essa história, a identidade da nossa cidade. Eu até pensei assim, porque a ponte de integração lá do Brasil com a Paraguai, belíssima, foi com recursos da usina hidrelétrica de Itaipu. Se ela conseguiu fazer um fato assim, uma coisa tão maravilhosa, por que ela não ajuda o seu pai, eu diria, a usina de Marmelos? Né? Por quê? Porque aqui começou a história, chegou onde é Itaipu. Por que recursos? Eu não poderia cuidar alguma coisa nesse sentido? Isso é coisa do governo federal, que junto, né, poderia salvar. Eu acredito, e muitos não sabem lá fora, com certeza, dessa história também. Eu acho que se tomasse conhecimento, soubesse da grandiosidade que era, o Bernardo não estaria tão assim, nesse anonimato. Né? Está conhecido, mas é muito pouco. Eu já estou cansado de muitas pessoas falarem, quem é Bernardo Mascarenhas? Né? Infelizmente, eu, como eu falei, fiz o concurso com as escolas por 3 anos, no sentido de fazer com que isso chegue às escolas. E teve um dado momento que estava dando certo mesmo. Um dia eu cheguei na praça, ali na Antônio Carlos, estava lá uma criancinha lá, tudo brincando lá. Falei, você sabe quem é esse moço que está aqui, no busto? Ele é Bernardo Mascarenhas, falou tudo. Quer dizer, começou um princípio. Quer dizer, é possível. Mas eu fiquei triste porque em 2008 foi colocado o memorial no Espaço Mascarenhas. E retiraram aquele memorial. Ele está para voltar. Né? E ficou esse tempo todo, naquela época, eu fiz o concurso em 2012, 2013, 2014. E eu falei, não, chega, cansei. E 2020, ainda fui comemorar, 2009. Eu comemorei, está lá, inclusive, no meu canal, tem uns folhetos que eu deixei aí, que estão nos bancos, em alguns lugares, e lá vocês têm o nome do meu canal, que está no meu nome, Wilton Araújo. Vocês podem conhecer um pouco mais a respeito. E fizemos, eu, mais as outras entidades daquela época, como a agência e todos já citados, fizemos ali na Praça Antônio Carlos, comemorando em 2009 120 anos. Eu postei agora, esses 2 dias atrás. Eu não tinha postado na época, não sei porquê. Mas, e está lá. E houve um apoio assim, muito tímido assim, da questão pública, do lado assim, da prefeitura naquela época. E a praça ficou vazia, então faltou um pouco da participação da imprensa, alguma coisa. É uma coisa assim que parece que, não sei, vai, não vai. Estão perdendo, todos nós estamos perdendo. Poderíamos ter, nas entradas das cidades que vêm, das pessoas que chegam fora, poderia estar exposto, como tem no Salvaterra, aquele arco, dizendo que a cidade que começou a luz, algo assim, exaltando isso. São formas, né? Poderia se fazer, da questão cultural também, muita coisa também sobre o tema, a história é linda, vocês viram a história. Então tem muita coisa, gente, muito que pode ser absorvido, né? Então é isso, eu espero que realmente isso aconteça. E eu quero aqui também aproveitar, nesse momento, agradecer a direção, a senhora, eu confundo o nome dela, gente, meu Deus do céu, a Veliz, né? Isso, só me desculpa, mas eu sou muito ruim para guardar os nomes, mas aqui me desculpa. Mas a senhora Sandra também, que me ajudou, a Patrícia, e teve o senhor Ramon, enfim, demais professores, essa entidade que me apoiou, essa causa, esse momento que eu queria, até a pedido de uma amiga também, que me pediu para você, comemorem, façam. Eu tomei essa condição à frente, e aqui eu resolvi fazer um pouquinho dessa história, com a participação de todos, e com os senhores aqui principalmente, que é fundamental, né? Eu agradeço a todos a presença, e muito boa noite, muito obrigado a todos.
Obrigado. Eu estou me esquecendo, estou sendo injusto. Os nossos colegas, os alunos que aqui maravilhosamente se apresentaram também. Entra a minha emoção e eu está me dando um branco. Principalmente a Vitória, o Caian, mais o Natan e mais o Heitor Esteves, do violino, foi maravilhoso. Eu tenho muito a agradecer a eles e à equipe, todos aqui presentes. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Esse projeto é surpreendente, a memória que o senhor Wilton traz, né, e quer continuar construindo em Juiz de Fora e trazer isso para o conservatório nos torna parte, né, dessa memória que nós queremos que permaneça viva em Juiz de Fora. Nós agradecemos muito ao senhor Wilton Araújo por essa construção e por ter envolvido os nossos alunos nessa vivência musical e a importância que a eletricidade tem para nós músicos, né? Tanto a música acústica quanto a música eletrônica. Nós precisamos continuar nessas memórias e construir novas memórias a partir disso. Muito obrigada, Sr. Wilton. Pra gente foi uma felicidade enorme, para mim, toda a minha família, estar aqui hoje no evento do Wilton. Foi uma coisa fantástica, a gente vê toda a história, tanto da família quanto do empreendedor que Bernardo foi, e como é importante para a cidade reconhecer isso, voltar ao passado, relembrar, porque uma cidade sem passado não tem como ir para frente, e toda a história é fantástica, não só para Juiz de Fora, mas toda a América do Sul. E Bernardo foi uma pessoa excepcional, à frente do seu tempo, e a gente só tem a agradecer pelo evento e pela lembrança. Muito obrigada. É muito importante um evento como esse, principalmente nos dias atuais de recuperação histórica, de uma pessoa que está apagada na memória brasileira, uma pessoa tão importante para o desenvolvimento de Juiz de Fora enquanto uma cidade, e de Minas Gerais enquanto um estado, e do Brasil enquanto um país que foi... E essa cidade que abriga um marco tão importante, tão significativo para o país, que é ter a primeira usina hidrelétrica da América Latina. E abordou muita coisa incrível, além de também nos ensinar muito, né, sobre a história da cidade. Foi um evento muito importante, né, para poder abordar a história do Bernardo Mascarenhas. Então ele trouxe esse conhecimento, é um grande marco para a nossa cidade, esse conhecimento até hoje se perpetua. Foi maravilhoso, é uma das situações que eu quero ver o Juiz de Fora resgatando o nome dos maiores cidadãos aqui de Juiz de Fora, que foi Bernardo Mascarenhas. Como grande empreendedor, e tudo começou na fábrica de tecidos, que o Bernardo teve essa vontade de buscar conhecimento fora. Infelizmente, hoje em dia não é tão discutido, né, a importância da história da nossa cidade. Foi uma honra, né, estar tocando, né, apresentando e estar participando disso. Muito satisfeito em participar desse evento, muito satisfeito pelo convite feito pelo Wilton Araújo, muito grato por tudo isso.